Nós somos amigas, somos esposa, e esse é um assunto muito pertinente, muito importante, principalmente para nós mulheres. E hoje eu trouxe aqui a Jaque, que é a minha amiga, ela vai ficar aqui me auxiliando. Isso aí. E vai participar um pouco com a gente também. E o objetivo desse programa é trazer pessoas especiais como a Ana, que veio hoje, para contar as suas histórias, para dividir conosco conhecimento, dividir cultura e trazer para nós experiências que nós vamos poder usar aí ao longo da nossa vida. Então, o que é o podcast VanaCast? É um momento onde nós vamos estar aqui conversando, batendo papo, aprendendo, falando muito sobre cultura e levando para nossa casa esse momento de reflexão. Então eu gostaria que vocês guardassem isso, que o VanaCast trará muita coisa boa, vai trazer muita história, vai trazer muito convidado especial e que no final nós traremos reflexões significativas para todos nós. E no final, você que está aí nos assistindo, preste bem atenção que no final nós vamos ter uma surpresa muito grande de um dos nossos patrocinadores. Nós vamos fazer um sorteio aqui de um brinde que um dos patrocinadores vai oferecer para você. Então fique ligado, preste atenção em tudo que nós vamos falar aqui, que no final vai ter uma surpresa para vocês. E eu também gostaria, né? Muita gente falou, manda beijo para mim, mas às vezes na hora, né, a gente acaba esquecendo. Então eu queria mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, um beijo para minha família, um beijo para os meus filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que estão acreditando no nosso podcast, para as pessoas que ficaram ansiosas junto com a gente na estreia, tem toda essa questão da ansiedade. Por isso que a gente está aqui com uma psicóloga maravilhosa, eu estou olhando para ela aqui. E graças a Deus, primeiramente, né, as pessoas que nos apoiaram, a família, os amigos, esse podcast está acontecendo. Então eu queria deixar com a Ana, para ela se apresentar. A Ana é uma convidada fantástica, maravilhosa, e eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados por ela. Então pode falar, Ana, nossa convidada especialíssima de hoje. Olá, pessoal. Olha que prazer, que assim é muito especial poder estar aqui na estreia desse podcast, né? Eu não acredito em coincidência, para mim é uma providência. Mês branco, janeiro branco, né? Onde realmente a gente tem que ressaltar, falar um pouco de saúde mental. E fui convidada especialmente, me sinto assim lisonjeada, né? Privilegiada para estar com vocês aqui neste início de ano, neste primeiro programa. Aí você fala para eu me apresentar. Sou Ana Cláudia, sou filha do Sidão, da Odete. Eu gosto de falar da pessoa, né? Depois a gente fala de algumas coisas que a gente acaba tendo que estudar, né, por amor à profissão. Então, sou esposa do Marcos, tia dedicada, coruja, amiga, assim, uma amiga que eu posso dizer que eu sou amiga e tenho muitos amigos. Então, essa é a pessoa, né, Ana Cláudia, eu gosto de me apresentar assim. E aí estou, nesse momento, né, exercendo a profissão de psicóloga, com algumas especializações. Estou, no sentido literário da palavra, estou aposentada da Polícia Militar. Tem essa coisa peculiar na minha carreira, assim, muito importante, viu, Vana? Uma experiência ímpar, que talvez a gente consiga falar ao longo do programa. E aqui estou para falarmos de saúde mental. E é legal a gente falar isso, né? Porque às vezes as pessoas também se preocupam em falar da carreira, fazer todo um currículo. E é interessante, principalmente, as pessoas conhecerem quando você fala da família, dos amigos, né? Daqueles que são importantes. Fazer uma reflexão de se nós estamos aqui, significa que todo esse meio das pessoas que estão nos cercando foram um suporte de alguma forma para que nós estivéssemos aqui. Antes da gente começar, a gente estava aqui conversando um pouco, né? E a gente fala assim que as pessoas, elas nunca se cruzam por acaso. Então, sim, tudo existe um propósito. Nós já estivemos em vários eventos juntas. Claro que quando tem evento, às vezes a gente leva os amigos, a gente conhece outras pessoas. E a gente acaba não tendo aquele network,
né? Aquele momento de conversar com todo mundo. E foi muito bacana porque quando eu pensei, né, vamos falar em janeiro sobre esse assunto, que é muito pertinente, é muito necessário, a gente precisa parar esse momento de fazer reflexão. A hora que eu vi a foto dela, eu falei para ela, eu falei assim, é ela, e eu não a conheci, assim, já tinha visto, eu falei, gente, mas eu já participei de eventos com ela, eu falei, então é ela. E aquele, né, a gente olhou a foto e falou assim, é ela mesma. E quando realmente a gente pôde parar e conversar, então foi a pessoa certa que deveria estar aqui, né, para estar falando com a gente sobre esse assunto. Esse assunto aqui também é um pouco delicado, sim, né? Se nós fôssemos abordar realmente o que é o janeiro branco, o que envolve tudo isso, o que realmente é o psique do ser humano, como o ser humano age, como ele pensa, os reflexos mentais, porque a gente sabe que muita coisa que a gente faz no dia a dia é inconsciente. Com certeza. Né? É inconsciente porque é reflexo daquilo que a gente viveu na infância, daquilo que a gente viveu com os nossos familiares, mas graças a Deus a gente vive as nossas tempestades, a gente vive as nossas dificuldades, mas a gente vive muita coisa boa. Sim. Né? Sim. E se nós estamos aqui, é porque muita coisa boa, muita gente bacana, a gente teve muito suporte. E eu agradeço muito, eu sempre falo que eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades e pelas vivências e pelos conhecimentos de pessoas que a gente encontra ao longo do caminho. E isso só serve para nos enriquecer. Sim, não é isso? Com certeza. E aí você fala que você é psicóloga clínica. Então, assim, o que fez você se apaixonar por atender pessoas, né? Porque você estar disponível naquele momento de ouvir as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas vão num psicólogo e falam assim, o psicólogo vai resolver o meu problema. Como os pais pensam, eu vou levar para a escola, o professor vai resolver o problema. Mas nós sabemos que nós somos seres humanos que somos sociais. Sim. Nós precisamos de convivência. E em que momento você falou assim, não, é isso que eu quero, eu tenho, né, essa habilidade de conversar com as pessoas, eu posso ajudar, porque o psicólogo tem que ter esse olhar, né? Falar, não, eu vou dispor do meu tempo para ajudar o outro. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque é uma profissão muito bonita, né? É linda, é linda. Olha, a minha história com a psicologia também é linda. Eu sou de origem muito simples, muito humilde. Já tenho a minha idade, 52 anos. A minha relação com a psicologia é de mais de 30. E a psicologia é uma ciência muito nova. Então, quando criança, eu me lembro que na 8ª série, no ano, né? É isso daí. Uma professora substituta perguntando para os alunos o que cada um pretendia ser. E, naquela época, e nós, de origem muito humilde, o que a gente queria ser é ingressar no mercado de trabalho. Não se pensava em prestar vestibular, né? Enfim. Mas 4 de nós falamos que gostaríamos de ser. E eu falei que eu gostaria de ser psicóloga. Então, um queria mexer com informática, já mais conhecido, somos amigos até hoje. Outra queria ser professora, outra jornalista e eu psicóloga. E aí, claro, que chamou atenção, né? Por psicóloga, por quê, de onde? E eu só falei para a professora assim, falei, porque eu acho que eu sei conversar com as pessoas, né? Mal sabia eu que era mais ouvir que conversar, né? Então, essa é a minha história lá de trás. Então, aos 17 anos, prestei vestibular, fui bem colocada, fiz Unimar, né? E tive uns intempéries, né, para conseguir terminar a faculdade, por conta do financeiro mesmo. Mas aqui estou. Então, a minha relação com a psicologia, é por isso que eu falo para vocês que não é coincidência, é providência, porque só aumenta, sabe, o amor, o interesse. Não é uma coisa que você fica fadigada, sabe? Eu chego a até concordar com a frase de quem trabalha com o que ama não trabalha, se diverte, né? Com todo respeito, né? As dores humanas, mas é muito prazeroso para mim. Aí, então, eu ingressei na faculdade aos 17 anos, e o curso de psicologia é dividido em 2 etapas. Naquele momento, no 4º ano, licenciatura, graduei e precisei parar,
porque o 5º ano, formação de psicólogos, período integral, eu não tinha como me manter, né? Parar de trabalhar para estudar. Passado uns anos, apareceu o concurso da Polícia Militar. E aí pensei, falei, vou sempre pensando na psicologia. Vou ser policial militar, vou trabalhar à noite, estudar durante o dia, termino a faculdade, saio da polícia, tudo assim, né? E vou ser feliz. E aí não foi. Eu não fui feliz só na psicologia, fui feliz como policial militar também, faria tudo de novo. Até porque eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da Polícia Militar como psicóloga. E aí foi a minha carreira alavancou no sentido de conhecimento mesmo que a própria polícia oferece para nós, profissionais da saúde. É mais ou menos isso. Eu acho muito bacana, assim, quando nós temos a oportunidade de ouvir a história das pessoas, né? Principalmente daquelas pessoas que falam assim, olha, eu gosto do que eu faço. Porque existe uma história, né? Então, você lutou, nós sabemos, assim, que as pessoas de baixa renda, principalmente os negros, essas pessoas que não têm aí um amparo político, socioemocional, educacional para fazer uma faculdade, muitas delas acabam abandonando o seu sonho, né, uma faculdade, até questão do esporte. Eu conheço vários atletas que abandonaram. Eu também nessa época praticava esporte, mas aí eu tive que optar por trabalhar. Porque trabalhar é uma necessidade humana, né? Então a gente precisa de comer, a gente precisa de vestir. E aí quando você se depara com a faculdade, você tem que ser muito firme com aquilo que você quer. Então se você fala assim, não, é o meu sonho, é isso que eu quero. E aí isso vai te dando uma força e vai te impulsionando. Então quando você faz a faculdade, apesar das dificuldades financeiras, né? E a gente sabe que a faculdade não é fácil, a faculdade é difícil. Então às vezes você trabalha, depois chega cansado, estuda. E nós saímos do ensino médio, olha os alunos do ensino médio aí, às vezes falam assim, na escola tá fácil, quando chega na faculdade não tem facilidade nenhuma. Então você tem que se virar, você tem que estudar, porque depende de você. E muitas vezes nós sabemos que no Brasil, muitos jovens não conseguem terminar esse sonho. Né? Então é muito importante falar isso, porque quando você consegue, mesmo com esforço, chegar à profissão que você queria, claro que a gente tem o cansaço, né? É difícil, toda profissão tem a sua dificuldade, sim, não vamos negar isso, mas quando você está numa coisa que você gosta, isso flui. Então, assim, você não tem o peso do trabalho. Sim. É difícil, você chega cansada, mas o peso, né? E às vezes é tão triste porque você vê pessoas hoje trabalhando naquilo que não gostaria. É difícil, às vezes você vai numa loja, a pessoa te trata mal, porque a pessoa não tem perfil para ser vendedora. Eu não sou muito consumista, assim, né? Mas eu gosto de chegar na loja, se a pessoa não me atender, eu viro as costas e vou embora. Exato. Né? Porque a pessoa não está ali trabalhando no que ela gosta. Agora, já aconteceu situações, por exemplo, tem uma loja aí, vou deixar aqui um aberto para ver se essa loja vira minha patrocinadora. Já vou falar dos nossos patrocinadores. E aí eu conheci essa loja, vendo no Instagram, falei, vou conhecer porque eu gosto de coisas diferentes, coisas exóticas, né? Quem me conhece sabe disso. E aí o tratamento dessas meninas dessa loja é tão, assim, fantástico, fenomenal, que não tem como. Não tem como você não ir lá e adquirir um produto, porque você se sente tão bem acolhido. E isso é maravilhoso. Né? E aí você vai no mercado, a pessoa do caixa te trata bem. Então, essas pessoas que não conseguem viver o seu sonho, é muito difícil, porque além dela se frustrar, ela frustra os outros, ela frustra o próximo, que é aquilo que eu falei, que também é a política do Ubuntu, né? Então, eu sou porque nós somos. Então, nós temos que entender que nós estamos conectados de alguma forma. Então, a partir do momento que eu vou em algum estabelecimento, seja de lazer, seja de educação, seja de saúde, e eu encontro uma pessoa que não está naquilo que ela deveria, né, estar, que era o sonho dela, que ela se projetou para isso, infelizmente a gente tem, assim, essa quebra de conectividade. Sim, né? Essa questão de, eu tô aqui, mas eu tô aqui porque é a minha obrigação. Então, assim, eu não tenho obrigação de ajudar, de dar assistência para o outro.
E nós vemos que uma das questões das ansiedades, das agonias das pessoas são essas, né? A falta de empatia, a falta de amor, a falta de cuidado com o outro. Então, por isso que eu falo, a gente precisa desses momentos. A gente está conversando, da gente está dialogando, e é muito lindo você falar sobre isso, né? Então, você aposentou na polícia e você continua trabalhando, clinicando. Numa sim. coisa que você gosta. Uhum. Não, é uma história muito linda. O tema a gente tem que, né, ter... Gostaria até de vir mais vezes, olha só, pretensão. Porque eu precisava, para pagar durante o curso, eu precisava importunar o reitor da faculdade. E chegava lá de manhã para ele me ajudar, enfim. E quando eu parei, um parênteses, quando eu encerrei a licenciatura no 4º ano, minha mãe ficou muito triste, chorou e tal. Aí eu disse assim, mãe, não fique triste. Eu tinha 21 anos, né? 21 anos. Falei, não fique triste, eu termino essa faculdade nem que eu tenha 50 anos. Aí, eu terminei na faculdade com 30. E falei para ela assim, olha, quando eu chegar, mãe, presta atenção, a senhora lembra disso. Quando eu estiver pegando meu canudo lá, eu vou falar assim, eu vou fazer um sinal, vou fazer assim, que significa, eu não perdi 13 anos, dos 17 aos 30, eu ganhei 20, lembra? E foi muito emocionante, né, isso, porque é o que você está falando, era o sonho mesmo da vida, de poder auxiliar as pessoas nas suas dores, né, nos seus momentos assim mais delicados, né? E essa dor que não é física, né, que ninguém vê, que não é palpável. E aí tem todos os estigmas em relação a isso. E acho que ao longo da nossa conversa a gente vai falar sobre isso. Aí, sem dúvida. Eu queria dar assim uma pausinha para falar dos nossos patrocinadores. Queria falar da Mali Modas. Mali Modas é uma loja inspirada no boho chique. Inclusive, esse vestido, já eu vou mostrar para vocês. Quando eu vi, quem me conhece sabe que eu gosto muito de cor. A hora que eu vi esse vestido, eu falei, é esse mesmo que eu quero, porque ele é todo colorido, todo estampado. E o colorido traz muita cor, né? A gente fala, quando a pessoa usa muito preto, é que alguma coisa está faltando de energia, de luz nessa vida aí. Então, é uma mistura de estilos com indiano e hippie. Esse vestido que eu estou usando é um vestido de seda. O vestido de seda, a gente sabe que tem um caimento maravilhoso. Gente, ele fica maravilhoso no corpo. A Mali Modas, ela tem aí conjunto, tem top, tem macacão, tem calça. E eu gostaria que vocês também depois entrassem lá no Instagram, malimoda.borrochique. Depois eu deixo lá no meu Instagram para vocês também. E para vocês estarem aí prestigiando quanta coisa linda, quanta coisa maravilhosa. E, no final, nós vamos ter aqui um brinde, um presente da Mali Modas para vocês, que é um vestido maravilhoso. Então, fique com a gente. Um outro patrocinador também, eu vou olhar aqui para não esquecer nenhum dados das nossas patrocinadoras. É a doutora Tatiana Belardo, ela que é dentista, ortodontista, cirurgiã dentista. Atende na Avenida República 2672. Então, se você está precisando aí, eu até anotei uma frase que eu achei maravilhosa. Seus cuidados não são apenas sobre os dentes, são sobre transformações por meio de sorrisos. Olha que fantástico. Gente, então, assim, um sorriso transforma a vida de pessoas, não é isso? Então, às vezes, quando eu vou lá, eu conheço a Tati há muitos anos, ela cuida de mim. E algum tempo atrás eu tive câncer. E por causa do tratamento, meus dentes começaram a quebrar, trincar o dente e tal. E aí ela, muito amável, muito amorosa, cuidou de mim. Às vezes ela fala, vamos, precisa pôr um aparelho, precisa fazer aquilo. Mas você vê que ela é tão dedicada, tão amorosa, ela é uma graça, viu, gente? Ela cuida dos meus filhos também. Então eu indico para vocês a doutora Tatiane Belardo. Também vou deixar o endereço e o telefone. Se vocês precisarem, é uma pessoa humana fantástica. E são os nossos patrocinadores de hoje. Então mando um beijo para Joelma, um beijo para Tati. Agradeço a vocês a confiança no nosso programa. Foram duas pessoas que eu falei assim, olha, eu tô com um projeto,
né? E projeto é aquela coisa, pra gente que sonha, você fala assim, gente, que coisa, né? E essas pessoas, uma das pessoas que me incentivaram e falaram assim, não, vai, eu vou te apoiar de alguma forma, vai dar certo, e isso deixa a gente mais animada. Então, não poderia jamais deixar de passar aqui e falar sobre essas duas pessoas, e tem outras pessoas, eu tenho certeza que outras pessoas maravilhosas também vão aparecer, então eu agradeço imensamente a confiança de vocês e de estar apoiando aí o nosso programa. Então, vamos lá para a nossa querida Ana. Existem estudos que falam sobre das doenças mentais. Hoje a gente fala muito de doenças psicossomáticas, né? Doenças psicossomáticas. Então, assim, são N fatores que acontecem ao longo da nossa vida até gerar uma doença, né? Então, por exemplo, existe a ansiedade normal, porque é normal ser ansioso. Às vezes a pessoa fala assim, você não pode ser ansioso, mas uma pessoa que é muito apática, isso também significa que essa pessoa tem algum problema. Sem dúvida. Não é? Então, eu queria que você falasse pra gente por que aumentou tanto essa questão de ansiedade, de depressão, essa questão do pânico. Às vezes a gente vê na escola, né, muitas crianças e adolescentes, elas têm pânico, elas estão ansiosas. Por que você acha que isso aumentou tanto ao longo dos anos? Eu acho que assim, nós precisamos, para entender sobre doença, né? Eu gosto um pouquinho de pesquisar, trazer alguns dados. Então, o que é doença? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Quando eu vou pensar em doença, eu penso em sinais e sintomas que afetam o ser vivo, o ser vivente, e alterando o seu estado normal de saúde. Então, a doença são sinais e sintomas que alteram o sinal de saúde. O sinal de saúde. O bem, que significa o quê? O bem-estar. Saúde é o bem-estar físico e emocional. Então, a gente vem sendo acarretado, né, de muita informação, perdendo qualidade de vida. Eu já vou começar respondendo o que você me pergunta. Por que tem que aumentado tanto os transtornos, né, emocionais? Aí hoje você ressaltou, você falou da apatia, que pende para a depressão, e a ansiedade, que pode se tornar uma coisa patológica. Tem alguns dados, né? A gente lidera o ranking aí, o Brasil é o primeiro país mais ansioso dentre todos e o segundo mais depressivo. Então, é uma pena a gente liderar, né, esse ranking. Sem dúvida. Né? Quando a gente para pensar, diante de países que vivem em guerras, né, e fome extrema e tal, e nós estarmos com esses índices. Por quê? Jaque, perdemos qualidade de vida, excesso de trabalho, falta de qualidade de sono, falta de tempo para dormir. Eu faço uso de aplicativo, eu não gosto de dirigir, então, se eu puder, eu estou usando, né, os aplicativos de traslado. E converso muito com as pessoas. Às vezes, é a terceira jornada de trabalho daquele profissional. E aí eu fico pensando, né, como é que hora que ele vai descansar? Então, o que afeta, o que nos deixa ansiosos, o que nos deixa depressivos, é a falta de qualidade de vida, né? A falta de relacionamentos saudáveis. Você falou da loja, né? As pessoas não se olham mais, as pessoas não se reconhecem mais enquanto seres humanos. Isso, quando acontece numa loja, eu sempre penso assim, que quando eu sou mal atendida, que pena que essa pessoa é infeliz, né, no que ela faz. Mas voltando no nosso assunto, falta de lazer. Hoje as pessoas pensam em lazer e aí pensam no quê? Pensam no shopping. Não tem outro tipo de lazer. O que vai acontecer no shopping? Ou você fica ansioso para comprar, ou você fica depressivo porque você não pode comprar. Ou para comer, né? Ou para comer, exatamente. E não consegue promover outros tipos de lazer, né? Espero poder falar um pouco disso na prevenção, no cuidado, né? Então, excesso de informações, excesso de celular. Eu
Depois eu tenho que falar da minha patrocinadora, tá? Estava hoje no estúdio e ouvi na televisão assim, nossa, pena de morte, e a mãe matou o filho e tal. Eu falo, gente, a gente fica sabendo dessas coisas, nós somos bombardeados o tempo todo por coisas, né, ruins, e nós não temos tempo de elaborar tudo isso. Então, eu acabo de saber uma notícia ruim, já vem outra, e as questões do dia a dia, o nosso trabalho, como você disse, nós temos que dar conta, né, das coisas de casa, das coisas do trabalho. Então, nós nos tornamos seres sobrecarregados de tudo. E isso afeta, né, diretamente o nosso emocional. Então, a tendência, se nós não pararmos para ter esse tipo de conversa, para ter esse olhar para consigo mesmo, a tendência é aumentar mesmo. Falta de um tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Né? É muito importante, tempo de qualidade. Em casa, que nem você falou, as pessoas ficam trabalhando. E quando que elas vão parar para ficar em casa, às vezes brincar com o filho, né? Que nem a televisão. A gente fica na frente da televisão, aquele monte de coisa, né? Notícias pessimistas, várias coisas que vai sobrecarregando realmente nosso psicológico, nossa vida. Né? Exatamente, concordo. E parece assim que nós não é normal, né? A gente sabe que isso não é normal. Mas para nós virou o normal. Por exemplo, não é normal você ficar com dor de cabeça todo dia. Mas nós nos acostumamos a viver com dor de cabeça. Então, a gente trabalha com dor de cabeça, a gente dorme com dor de cabeça, a gente vive com dor de cabeça. E essa questão dessas ansiedades, eu queria até que você falasse sobre isso. Nós percebemos que na pandemia, é claro, eu também sou da área da saúde, eu sempre falei que as questões de ansiedade, as psicossomáticas, sempre se falava que em 2030, 2040, iria atingir o maior número de mortes. Antes que acidente vascular, doenças cardiorrespiratórias, e hoje a gente vê que está no topo. E nós percebemos que a pandemia acentuou isso. Então, quando você ligava a televisão, milhares de mortes, as pessoas não podiam sair na rua. Então, assim, toda a questão do pânico, as crianças ficaram trancadas dentro de casa. Então, você tinha medo de sair na rua, você tinha medo de ter esse relacionamento com as outras pessoas, porque você, né, que nem eu continuei trabalhando, né? Eu voltei a trabalhar na escola. Então, assim, será que eu vou voltar a trabalhar? Os meus filhos estão em casa porque as crianças foram as últimas, né? Foram as primeiras a ser privadas e as últimas que puderam sair, que eu acredito que ao longo do tempo isso daí vai ter um reflexo muito ruim, né, para essas crianças e adolescentes. Mas nós percebemos que essa pandemia deu um boom. Então, né, muita separação, muita briga, muita morte, né, violência doméstica. Nós percebemos que as violências domésticas elas aumentaram muito. Então, assim, esses sintomas negativos, você acha que a pandemia acentuou isso daí? Nossa, Van, totalmente. Nas pesquisas, assim, 80%, pandemia tem o quê? 2, 3 anos, né? Neste período para cá, todos os transtornos psicológicos e psiquiátricos aumentaram em torno de 80%. Então, é uma porcentagem muito alta. Justamente por tudo isso, né, que você falou, nós vivemos tempos de verdadeiro terror. Né? Medo da doença, medo de adquirir a doença, medo de perder entes queridos, medo do desemprego. Imagina, medo do contato. Acabamos de falar, né, do contato com as pessoas, ninguém se tocava mais. Né? Isso nós vivemos tempos muito... A pandemia judiou muito da gente. Né? E como você bem disse, nós estamos vendo o reflexo já vínhamos nesta toada, a qualidade de vida, como a gente conversou. A pandemia vem e é um marco. Nós somos seres diferentes, de antes e depois, em todos os aspectos, né? Até assim, quando no lockdown, no confinamento, eu ficava lá filosofando, psicologando, falando, é o ser humano se tornar uma pessoa melhor, conversando com Deus, né? Bom, enfim, né? Foi romantismo da minha parte. Mas nós percebemos isso nos consultórios, a procura,
né, dos consultórios psiquiátricos, os psicólogos, aumentou demais a demanda, porque nós adoecemos, e fisicamente também. Hoje uma gripe, estava conversando com uma médica especialista em pós-Covid, e ela disse, hoje uma gripe não é só uma gripe, né, nós temos que ficar atentos. Imagine as questões emocionais, das quais a gente foi o tempo todo mesmo. O confinamento é diferente do ficar em casa, né? Que a gente falou. Não posso ficar em casa para relaxar. O confinamento, nós somos obrigados a ficar em casa. E nosso cérebro, ele não se adapta muito com o não pode, né? Então tinha essa ansiedade. Eu quero, mas eu não posso. Então isso nos fez muito mal. E ao longo do tempo a gente vai perceber mesmo. Já é nítido, já é muito claro. Repito, somos seres diferentes em todos os aspectos. Melhoramos também, né? Não podemos falar que todos nós pioramos e tal. Muitas pessoas melhoraram, tiveram mais empatia umas com as outras, isso também. Mas falando na questão da saúde mental, é preocupante, são dados preocupantes. E aí, quando a gente fala de saúde mental, vamos falar das pessoas mais sentimentais que existem no universo, que são as mulheres. Né? Deus criou a mulher assim com uma porção de sentimento fora do padrão. Mas tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E nós percebemos que o quê? As mulheres, principalmente as mães, elas foram as pessoas que mais sofreram na pandemia. Né? Então, assim, as mulheres ficaram mais ansiosas, mais sobrecarregadas, porque antes da pandemia, o que acontecia? O filho ia para a escola, você fazia o que tinha que fazer e depois ele voltava. Dentro de casa, e nós sabemos que as crianças, elas não são objetos, são seres ativos. Né? E eles têm que ser, porque isso significa que a criança é saudável. Sim. Às vezes eu falo, eu tenho o meu lá, o João, e ele fica chutando bola dentro de casa. Né? E eu falo, João, para de chutar bola, porque ele gosta de futebol, ele gosta de lutar também, mas ele gosta de futebol também. E às vezes ele tá lá chutando a bola. E na pandemia ele chutava a bola, ele corria, ele pulava, ele derrubava as coisas. Por quê? Porque ele é uma criança. Tem energia, né? É uma energia. E para mulher, para mãe ficar com essa criança dentro de casa, então assim, a mulher não tinha descanso 24 horas. Concordo plenamente. Então, isso foi muito difícil para as mulheres. E você vê hoje, né, a gente está falando desse reflexo, como que as mulheres foram muito mais afetadas em relação a isso. E como você falou, que ser, né? Mulheres, mulheres heroínas, né? Na verdade, assim, eu vou fazer uma analogia com a polícia. Que a gente fala assim, herói morto não serve para nada, né? Isso. Então, que precisamos o quê? Numa situação de risco, precisamos de apoio. Precisamos, né? Não vamos enfrentar uma situação que a gente não tem condições de enfrentar sozinho. E o que aconteceu com essas mulheres heroínas? Tiveram que enfrentar, né, situações sozinhas, com a rede de apoio é frágil. Como você falou, a escola ela acaba sendo uma rede de apoio, né? A escola, um outro projeto que essa criança participe, as atividades dela, né? E o próprio trabalho da mulher, que ela também se recolheu. Então, tudo isso, esse confinamento, quando você fala de violência doméstica, neste momento as pessoas não se reconheciam mais, né? Enquanto marido, enquanto mulher, enquanto filho. Nossa, meu filho é assim, né? Ele é agitado desse jeito, enfim. Então, mas as mulheres, acho que na maior parte das situações, nós acabamos sendo prejudicadas mesmo, né? Porque dupla, tripla jornada de trabalho. Esses dias, eu vi na verdade foi meu esposo, ele me ajuda muito quando eu tenho alguma coisa, obrigada, amor, para falar. Ele falou, eu assisti um programa que entrevistavam homens e mulheres. E aí, o que eles faziam depois do trabalho? Os homens descansavam, diz que descansavam, iam jogar um futebol, esses beach e tal.
todas as mulheres falavam que depois do trabalho ia cuidar da casa, ia cuidar dos afazeres escolares dos filhos, enfim, né? Então, que hora que essa mulher descansa? Que hora que ela vai ter esse tempo de qualidade? Sim. Que hora que ela vai ter autocuidado? Então, nós somos esse universo de emoções que precisa de muito mais cuidado, né? Então, a mulher que não é um ser que sangra e não morre, só nós sabemos, né? Que é esse período, né? O preço que a gente paga, né? Então, e outra coisa também, além de ser tudo isso, tem que ser mulherão, tem que ter corpão, né? Tem que ser realmente uma heroína, uma Mulher Maravilha. E junto com isso vem o quê? Porque isso é impossível, né? Se esse tempo não for organizado, se essa dinâmica familiar não for organizada, quando é mãe solo, então, né, a gente nem sabe muito bem como que elas fazem. E aí, o que acarreta? Frustração, né? Autoestima baixa, e isso vai levar. Se não cuidar, isso vai levar à ansiedade, à depressão e a outros transtornos psiquiátricos. Então, nós, no curso que eu fiz de suicidologia, tem uma matéria específica, grupo de vulnerabilidade, dos vulneráveis, mulheres. E aí as mulheres com as suas especificidades, né, que a gente não é o caso de entrar aqui hoje. Mas nós somos grupo vulnerável. E aí o que você falou, a violência doméstica, como isso, né? Isso... E parece que não acabou, não. Como eu falei, nós nos tornamos seres diferentes e é o que só se vê hoje em dia, né? Muito. Então, mulheres, somos frágeis, sim. Então, quando você fala isso daí, eu fico pensando, né? Porque a mulher, ela é o verdadeiro teto de vidro. Então, essa semana eu estava vendo uma... Sim, não assisto televisão, mas às vezes você passa o olho, alguém comenta e você se lembra, né? Então, eu ouvi essa semana um pessoal falando de um programa aí do corpo da mulher, que ela era uma modelo, que ela já foi muito bonita, e nós sabemos que nós somos seres mortais. Então, o nosso corpo, ele vai morrer. Né? Nós vamos envelhecer, mas a mídia, a sociedade, é claro que depois, mais para frente, a gente vai ter vamos lá no mês das mulheres, falar um pouco sobre mulheres mesmo, né? Hoje não é o nosso ponto falar sobre as mulheres, mas é realmente um ponto vulnerável, e o ponto vulnerável não significa que é fraco. Né? Porque sim, às vezes a sociedade impõe que você tem que ser bonita, que você tem que estar arrumada. Né, essa semana a gente estava discutindo até esses posts que as mulheres passam muita maquiagem e tal, e fica muito bonita, fica assim fora do padrão, que né, nós passamos maquiagem, mas fica uma coisa mais natural. Sim. Né? Mas existem aquelas mulheres que passam maquiagem que ela fica assim, que ela se transforma. Às vezes a gente queria falar assim, eu queria fazer essa maquiagem para ninguém me reconhecer. Exatamente. Né? Eu queria nascer de novo. Mas por quê? Nós temos esse problema com a autoestima, com a imagem. A sociedade impõe isso, então você não pode ser muito magra, você não pode ser gorda, você não pode ser baixa, seu cabelo... Né, que nem eu tô de turbante, mas o meu cabelo é cacheado. Então, assim, existem muitas críticas. Então, se o seu cabelo é cacheado é problema, se você alisa o cabelo é um problema. Sim, sim. Então, você tá sempre... Por isso que eu falo que nós... É como se fosse, né, um teto de vidro. Nós somos sempre expostas. Então, a roupa que você usa não tá certo. Então, as pessoas estão sempre olhando com um olhar de julgamento, né? Então, nós estamos aí numa sociedade extremamente machista. Sem dúvida. Né? Então, assim, e às vezes essas questões pelas mulheres, elas não são debatidas e não são trabalhadas. E essas questões, elas trazem crise de ansiedade, sim. Né? Nós tivemos o caso de uma professora, inclusive, né, a Jaqueline vai lembrar, que o aluno foi chamá-la de gorda e maltratou e fez toda aquela situação, mas ela já tinha um problema de infância, então aquilo estourou. A hora que estourou, ela teve uma crise de ansiedade. Uhum. Né? Então as pessoas, então assim, a menina, ela é gorda, né? Porque ela come demais. Mas por que a criança come demais? Por que ela é obesa?
Então, isso está relacionado com essas questões sentimentais, essas questões emocionais. E a mulher, aquilo que eu falei, leva bagagem emocional por toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Então, assim, como que a gente pode cuidar e prevenir esses sintomas? Porque aquilo que você falou, então, existe o que é patológico. Sim. Né? Que chega, o patológico o quê? É a doença. É a doença. E existe aquelas situações ambientais que vai nos levar a ter ansiedades, né? Então, como que a gente previne isso? Como que a gente consegue ter esse olhar, cuidado? Que tipo de sintoma são mais característicos dessa ansiedade, dessas doenças mentais, né? Não somente nas mulheres, mas em todo ser humano. Acho que a gente podia, primeiro, pensar o que leva à ansiedade, né? E o que leva à depressão e os outros transtornos. Até porque você já relatou, existe aquela ansiedade boa que nos movimenta, que nos faz levantar e correr atrás das coisas que a gente quer. Acho que eu queria falar de estresse para vocês, né? Para vocês todos. Nós, às vezes, achamos que o estresse é a doença. Então, o estresse é o sinal que pode acarretar a doença. Então, pensemos assim, estresse é um sinal de alerta do nosso organismo. Se eu saio daqui agora, me deparo com um pitbull raivoso ali, babando. O que é isso? Uma situação de estresse. O pitbull, ele é o evento estressor. E o que acontece no meu organismo? Vai imaginando, né? Quanta adrenalina que é liberada no meu organismo para que eu resolva aquela situação. Ou eu fujo, ou eu enfrento, mordo o pescoço do pitbull. Enfim, sanado isso daí, então o nosso nível de estresse é elevado por conta, vou falar só do hormônio adrenalina. A adrenalina vai lá em cima. Resolvido esse problema, matei o pitbull, corri, subi numa árvore, o nosso organismo tem também, é perfeito, a capacidade de voltar para o nosso estado de homeostase, de normalidade. E aí fica tudo bem. Problema, exposição recorrente, frequente às situações de estresse. Aí o que vai acontecer? Adrenalina, serotonina. Então, adrenalina, serotonina, que seria um estabilizador. Eu vou derrubar esse microfone aqui, porque eu falo com as mãos. Não, qualquer coisa, a nossa equipe técnica vem aqui socorrer. A equipe técnica vem socorrer. Eu já deixei o copo um pouquinho mais distante. É a Ana Cláudia sendo Ana Cláudia, pessoal. Voltemos. Então, nós vamos... quando volta a serotonina, que é um estabilizador de humor, estabilizador do apetite, é um hormônio, né, nosso, que é extremamente importante. Adrenalina, serotonina, normalidade. Adrenalina, serotonina, normalidade. Daqui a pouco, adrenalina não tem serotonina. Adrenalina não tem mais serotonina, que foi tudo consumido pelo nosso organismo. E aí, então, esse sinal de alerta, a partir daí começamos a perceber, bom, aí eu estou sentindo uma angústia. Eu acordo com uma angústia, acordo com o peito apertado, que as pessoas dizem, com um nó na garganta, né? Uma tristeza recorrente, não passa, porque é normal sentir tristeza, mas aí não passa mais. Eu fico um dia, uma semana, né, meses sentindo a tristeza, ou sentindo o que você falou, essas reações fisiológicas. Bom, se instalou aí a ansiedade e a depressão. Você falou de prevenir, né? Prevenir é procurar nos cuidar no sentido de não estarmos, isso cada um vai ter que ter o seu recurso, fazer essa reflexão para não estarmos expostos a tantas situações, a tantos eventos estressores que a gente falou no começo, né? Prevenir e cuidar. Então, procurar ter momentos de lazer, né? Volto a falar, lazer não é igual dinheiro. Você pode estourar ali um monte de pipoca e ir numa praça com seu filho que ele vai se sentir muito bem. Então,
buscar ter higiene do sono, para ter qualidade de sono, atividade física. Eu comecei faz pouco tempo, né? Meu médico vai gostar se ele estiver assistindo. Tudo que for autocuidado, relacionamentos, bons relacionamentos. Sabe uma coisa que é importante, Ivan? Sabe uma coisa que é importante, pessoal? Às vezes a gente tem que selecionar os nossos relacionamentos. Hoje é muito falado de relacionamento tóxico, né? Eu não gosto muito desses, né, da moda, mas é uma verdade, né? Tem coisas, olha, eu preciso eliminar determinadas coisas da minha vida, excesso de trabalho, mudar excesso de açúcar, tudo isso na prevenção. Às vezes eu preciso eliminar um relacionamento. Às vezes eu estou num trabalho, como você também disse, que está me deprimindo, que está tirando a minha paz, está tirando a minha saúde. Nós precisamos ter capacidade de decisões assertivas para a nossa vida. Então, tem vou fazer uma pequena analogia, nós temos, Jaque, dá? Um ancião, ele reuniu seus discípulos para fazer alguns questionamentos ali para saber quem seria o seu sucessor. E ele colocou uma rosa muito linda, muito viçosa, uma rosa vermelha, imaginem vocês, no centro, né, o ancião e os discípulos em torno dela. E ele disse assim: temos um problema e precisamos resolver. Este é o problema, aquela rosa linda, que foi cultivada com muito amor, que tem uma história linda, né? E aí os discípulos ficaram, né, incomodados. Mas como isso é um problema? Uma rosa tão linda, o que a gente vai fazer? E ali discutindo. E um deles pegou a espada e cortou a rosa. E aí o ancião falou: esse é o meu discípulo. Porque às vezes, Jaque, pessoal aí em casa, a gente fica contemplando o problema, achando bonito. Minha história foi bonita neste trabalho, neste relacionamento. E a gente não resolve o problema, não toma uma decisão assertiva. E vai o quê? Morrendo aos poucos, né? Sim. Sangrando. Exatamente. Então, prestar atenção nisso. E isso é muito do autoconhecimento. Prevenir e cuidar, procure um psicólogo, procure um médico, procure um psiquiatra, diante, né, desses sinais, desses sintomas, além das outras coisas. Nossa, que história. Eu fiquei impactada com a sua história. Até ela chegou com o lencinho aqui. Eu falei, você não vai fazer a gente chorar, não, né? Mas é muito essas histórias de reflexão. Ela faz realmente a gente pensar. E nós não temos esse hábito realmente de podar aquilo que nos faz mal. Um ponto muito importante que você falou, que eu acho que tem que ser frisado com certeza, procure profissionais, né? Então, às vezes, as pessoas elas se isolam, às vezes quer resolver o problema sozinho, né? Às vezes até um amigo fala, olha, eu estou percebendo que você não está bem, você está ansioso, você fica nervoso. E a pessoa, ela não procura ajuda, né? Então, ela não procura um profissional. Então, é importante falar, sim, que existem profissionais, existe aquilo que eu tenho que fazer, que é a questão de cuidar da minha qualidade de vida, o sono, que é extremamente importante, né? Pessoal de casa aí, às vezes eu falo assim, tem que dormir, né? Mas nós sabemos que as pessoas, elas têm um relógio biológico diferente. Tem gente que dorme 5 horas e tá tudo bem. Okay. Eu, por exemplo, eu tenho que dormir mais de 8 horas. Eu sou a pessoa que dorme bastante. Mas por quê? Porque se eu não dormir, eu sei que isso não me faz bem. Então, eu tenho que entender que a qualidade de vida não está relacionada com o financeiro, né? Isso é muito importante porque as pessoas relacionam, principalmente porque nós temos uma cidade que não tem muita opção de lazer. Né? Então, nós temos que criar. Aí, às vezes a gente joga para a cidade, mas eu lembro, nós não somos tão antigas assim, que quando nós éramos crianças, bastava a gente ficar sentada na calçada, conversando e dando risada e olhando estrela e vendo coisa que não tinha nada a ver. Isso nos fazia feliz.
né? E hoje a felicidade, a qualidade de vida das pessoas está relacionada a coisas. Isso. Né? Então, assim, eu não vou em tal lugar porque eu não tenho carro. Eu não posso fazer tal passeio porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, por que não pegar os seus filhos e dar uma volta ao shopping? Né? Dar uma volta, olha a loja. Às vezes eu faço isso, né? Com a minha filha e tal. Só para ver. Às vezes a gente acha até uma coisinha barata, deixa a gente feliz. Exato. Mas esses passeios, o sair de casa, dar uma volta, respirar um ar fundo, né? O ar, né? Puro. Às vezes eu falo para os meus filhos assim, ó, tá todo mundo cansado, né? Vamos dar uma volta na Esmeralda, que é caminhar lá na avenida. Então, assim, o fato de você caminhar, o exercício, a atividade física libera, né? Esses hormônios estressantes. Então, a gente precisa observar o que cabe a nós em relação à qualidade de vida e entender também que existem profissionais para nos atender e para nos ajudar. Porque, às vezes, então, o que que acontece? Existe uma frase que fala, para você entender a ilha, você tem que sair da ilha. Isso, né? Então, quando você está no meio do problema, né? Porque a nossa vida é assim, corrido 24 horas. Às vezes você precisa parar, conversar com alguém. Se você não tem essa rede de apoio, né? Às vezes você tem uma rede de apoio na igreja, tem um grupo de oração, tem algumas amigas que vai na sua casa e toma café. Exato. Esses momentos faz com que você esteja interagindo e a pessoa fala, olha, tô percebendo isso, a pessoa te dá um conselho, a pessoa te ajuda a observar de fora o que está acontecendo e aqueles conselhos vão te ajudar. Mas quando você percebe que existem esses sintomas, sim, né, que você não tem autocontrole mais, não consegue, então você precisa sim. Você precisa ir ao médico, você precisa de uma terapia, você precisa de cuidados. Por quê? Às vezes a gente está tão preocupado em cuidar do outro que a gente esquece de cuidar de nós mesmos. E isso é qualidade de vida e é saúde também, né? Saúde, sem dúvida. Uhum. É qualidade de vida, é saúde e é necessário. Falando, por exemplo, do psicólogo, as pessoas precisam quebrar esse tabu, né, do psicólogo, do psiquiatra, isso é coisa para louco, isso, né? Acho que é isso que você está querendo dizer, né? Nós precisamos esquecer, pessoal, ó, psicólogo é a pessoa que a gente mais ouve, já virou piada, é o cara que não resolve os próprios problemas e quer resolver dos outros. Poxa, olha, realmente a gente não resolve o problema de ninguém. Mas a gente consegue, com a experiência, né, pegar na mão, mostrar um caminho, um certo caminho, né, onde está tudo escuro, onde está tudo obscuro, o caminho do autoconhecimento, né, para que a pessoa possa tomar essas decisões mais assertivas. E é um profissional, como o psicólogo, o psiquiatra, como qualquer outro. Você falou da tua dentista, né? Eu acho que a tua dentista não cuida do dente dela. Ela precisa de outro. De alguém que né? cuida dela, com certeza. Então, a gente está com dor de dente, vai ao dentista. Está com problema no estômago, vai ao gastro. Né? Está com uma angustiazinha assim, né? Fez tudo isso, tentou. A espiritualidade, você falou, isso é muito importante, né? A espiritualidade faz com que o nosso cérebro libere dopamina, essa conexão, né, com o ser superior, com a natureza, né, cada um com a tua, mas que também faz com que a gente tenha sentimentos de gratidão pela vida, né, gratidão por estarmos aqui, poder estarmos aqui. Eu não falei? Aconteceu. Desculpa, Marcelo. Isso também traz o bem-estar, né? Que bom que eu lembrei de falar da parte da espiritualidade. E a gratidão é maravilhosa. É maravilhosa. Né? Então, assim, hoje, falando de gratidão, eu só tenho que agradecer, né, as suas palavras. Não sei se tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa, mas pela olhadinha que eu dei, o pessoal só está te elogiando, né? Agradeço a todos vocês que estão aí compartilhando palavras, estão junto com a gente, nos apoiando. Isso pra gente realmente é maravilhoso, essa questão do feedback, né? Porque nós precisamos nos autoavaliar também. Sim. Isso faz com que a gente adquira conhecimento e a gente avance como pessoas melhores no mundo. Não é? E essa questão da gratidão, ela é muito importante, de você entender que você está aqui
que muitas coisas ruins aconteceram, né? Mas você tem a sua saúde, você tem a sua família. Ah, mas aconteceu. Acontece para todo mundo. Então o sol brilha para todo mundo, a chuva cai na cabeça de todo mundo, né? As dificuldades, os problemas financeiros, eles vêm para todo mundo. Às vezes você só está olhando a grama verdinha do vizinho, mas você nunca viu os perrengues que ele passou também, as dificuldades que ele passou. Às vezes as pessoas olham a gente aqui, mas também não sabem como que foi a situação da nossa vida. Então, sempre agradecer, né? Se nós estamos aqui, mas um dia chegamos a 2024. Eu me lembro, eu falava assim, gente, a gente falava assim, ó, nunca vamos chegar a 2000, nunca vamos chegar a 2020, e nós chegamos a 2024, gente, né? Que coisa maravilhosa, com saúde, com sanidade mental, que isso é extremamente importante, né? Esse cuidado com a saúde mental, ela é muito importante, ter esse equilíbrio, ter o que a gente chama de domínio próprio, que é muito difícil, né? Você se observar, você entender que você não está conseguindo, ou se você está conseguindo, você entender que as pessoas ao seu redor talvez não estejam conseguindo. Então, dar uma palavra de apoio, incentivar essa pessoa, né? Apoiá-la, ter esse olhar observador, porque às vezes a pessoa que está do nosso lado, e o mundo está muito assim hoje, né? Sim, sim. Infelizmente, às vezes eu fico assim tão chocada quando eu vejo, por exemplo, acidente de caminhão. Aconteceu um acidente de caminhão, as pessoas, aí tem alguém filmando e os outros saqueando o caminhão. Eu falo assim, gente, o amor à humanidade, né? Cadê? E aí a gente fica tão enlouquecido, então a gente precisa disso. Precisa. Né? Essa palavra gratidão, ela é muito importante para nós. Sim. E isso é eu falo assim, é um ponto que incentiva a gente, né? Então, se você acorda agradecendo, apesar de, né, chegou ao final do dia, apesar de todas as circunstâncias, você conseguir agradecer e você perceber que 80% do seu dia foi muito mais coisa boa do que coisa ruim, isso é significativo, com certeza. Extremamente. Né? Muito maravilhoso. Então, não temos nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça aí, que nós já estamos chegando nas nossas considerações finais. O tempo, quando a gente está conversando, né, e o VanaCast vai trazer muito isso, vocês vão perceber, esse diálogo, essa conversa vai ficando uma coisa gostosa. E a hora que a gente vê, o tempo já acabou, né? Sempre tudo que é muito bom passa muito rápido. Então, é claro que nós vamos convidar a Ana de novo, que eu gostei muito. Tenho certeza que vocês gostaram também, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Gratidão. Eu estou muito grata de conhecê-la. A Jaque também, que está aqui comigo, uma pessoa maravilhosa, minha assistente, né? Hoje a minha filha também não pôde vir, a Ana. Mas são pessoas que vão estar sempre com a gente. E agora a gente tem mais uma, né, uma conectividade aí. Com certeza. E perceber que nós temos muita coisa em comum e muita coisa para fazer. Sim, né? Ainda trabalho, conversando, a gente tem muito trabalho, muita coisa para fazer. Então, eu queria aí que você deixasse as suas considerações finais. O que você achou desse momento, se tem alguma coisa que escapou, que você gostaria de falar, deixasse uma palavra, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, elas simpatizaram com o tema, né? Porque é um tema, desde o começo eu falei, um tema extremamente importante, significativo, e esse tema faz a gente refletir, né? Em que ponto da nossa saúde, da nossa qualidade de vida nós estamos. Nós estamos, exatamente. Né, se é no início, se é ali no meio, se já é momento da intervenção, como foi dito, né? Minhas considerações finais, pode ser com uma frase. Eu tenho muito agradecimento para fazer. Pode também. ser palavra de agradecimento. As considerações o que a gente fala que é o fechamento da nossa reflexão. Porque o que nós fizemos hoje aqui? Foi refletir sobre um assunto tão pertinente. Sim. Né? Então, assim, se for uma palavra, né, se for um texto, se for uma reflexão, tudo para a gente fechar esse momento que foi maravilhoso até agora. Bom, minhas considerações, assim, é gratidão mesmo, né? É a gratidão pelo convite, né? Pela oportunidade, agradecer a Deus, como eu disse, pelo dom da vida, pelo dom dessa profissão, né? Que a gente acredita que é dom mesmo, né?
E depois você só desenvolve, mas a primeira é com ele. Então, eu quero agradecer você, agradecer a sua equipe, a Jaque, agradecer os nossos telespectadores que ficaram conosco todo esse tempo. Agradecer a professora Carmen Ribeiro, que, olha, através dela a gente se conectou, né? Ela é também uma incentivadora de tudo isso. A Luhanda, do Grupo de Prevenção ao Suicídio, que foi através dela também, né, que a gente se encontrou. A minha patrocinadora da maquiagem, isso aqui, gente, essa pele aqui. Tá linda. Faz propaganda da maquiadora, faz propaganda. É a Maria Paula, especialista em maquiagem em pele negra. Pele negra é de pretos e pardos, né? Então, só para especificar. Morena Fina Makeup. E queria falar uma frase para finalizar. Porque a gente acabou não falando dos traumas, ou falamos mais ou menos, né? Mas eu queria dizer assim, é uma frase adaptada de Jung, adaptada por mim. Eu sou resultado do meu passado, de tudo que me aconteceu até hoje. Mas eu posso fazer novas escolhas para tudo que pode vir a acontecer daqui para frente. Então, eu acho que isso é libertador. Quando eu sei que eu, né, tenho as minhas dores, a minha experiência, a minha história, e tenho que honrá-la, né? Como você disse, não tem só coisa ruim, mas que eu posso fazer novas escolhas e mudar totalmente a rota da minha vida. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Nós conseguimos mudar a nossa história. Isso é maravilhoso, né? Saber que todos nós temos cicatrizes, né? E cicatriz, a gente lembra de criança, lembra que a gente andava de bicicleta, saía rolando, chegava em casa tudo ralado, era uma marquinha e a gente apresentava com orgulho. Sim. Eu lembrei agora, eu acho que o meu filho está assistindo, quando ele era pequenininho. Ele sempre foi arteirinho, né? E aí era quase meia-noite, a gente estava indo dormir, ele falou assim, mamãe, eu engoli uma moeda. Falei, João Vitor, vai dormir. Mamãe, eu engoli uma moeda. Falei, meu Deus do céu. Falei, João Vitor, para de brincadeira. Mamãe, eu engoli uma moeda, engoli. Falei, mas eu comecei a ficar preocupada, né? E eu falei, vamos levar esse menino pro PA. Chegamos lá, esse menino realmente tinha engolido a moeda. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí tem toda a preocupação, Sim, né, de aspiração pulmonar, ter alguma coisa, senão ia ter que fazer a cirurgia se não saísse. A hora que ele viu o raio-x, ele falava assim, eu sou um cofrinho! E falava para todo mundo que ele é um cofrinho. E eu, como mãe, desesperada, porque aquela moeda tinha que sair. Uhum. E aí o médico falou, se eu não sair em tantos dias, aí tem que ser procedimento cirúrgico para sair. A gente fica apavorada. Mas para ele, aquilo era sensacional, porque ele tinha um raio-x que tinha uma moeda dentro dele. Olha só. Né? Que Então, significativo. essas histórias, como as cicatrizes, como tudo que a gente passou, são coisas que estão dentro de nós, que nós temos que aprender, é claro, a refletir. O mal aconteceu, mas o que eu vou fazer com isso? Vou ficar reclamando? Vou me sentir o único, né, o mais infeliz do universo? Mas muitas pessoas se agarraram a isso para ter força e para conseguir. Né? Então, nós temos que aprender com as nossas experiências, aprender com as nossas cicatrizes. Olha, eu passei por isso, né? Eu sofri, mas se eu tô aqui hoje é porque tem uma história. Então, quem é a Vanessa Lima? A Vanessa, ou a Vana, né? Muita gente me conhece como Vana. É uma pessoa que tem história. Então, se eu cheguei até aqui hoje, não foi do dia para a noite, né? Então, com o passar do tempo, nós vamos estar conversando um pouco sobre essa trajetória, quem é a Vanessa, quem é a Vana, como que chegou nesse ponto. Então, eu faço um trabalho na cidade há mais de 10 anos já. Olha, né, que chama Africanidade. Então, nós vamos nas escolas, nós falamos sobre questão da identidade cultural. Nós vamos parar um momento para falar sobre isso. Então, o que é identidade cultural? Você saber quem você é extremamente importante. Então, as pessoas, elas ficam ansiosas porque ela não sabe quem ela é.
E onde né? ela quer chegar. Então você fez uma faculdade, você estudou, você chegou num lugar, a pessoa te tratou como incapaz, você esqueceu tudo que você viveu, né? Então às vezes a pessoa passou necessidade, a pessoa ficou com fome. Não sei vocês, mas na minha época eu ia para a faculdade, ou eu comia, ou ia de ônibus, ia de bicicleta, então às vezes ia para a faculdade sem comer. Então tudo que você viveu fez quem você é hoje. Exato. Então você tem que saber quem você é para saber também o seu lugar. É aquilo que você falou, é muito importante. Então se eu estou num emprego, se eu estou num lugar que eu não sou valorizada, poxa vida, olha a minha história de vida, olha tudo que eu vivi, né? E nós somos seres humanos que o nosso dia está contado, a gente não sabe. Ainda bem que a gente não sabe, senão a gente ia ficar preocupado, né? Mas o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha história? Né? Qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos? Então, olha, eu trabalhei, eu fui assim e tal, mas e aí? Isso tem que ter um significado. Porque o ser humano que não tem significado não é um ser grato. Ele não consegue agradecer, ele não consegue perceber que ele está nesse ponto por todas as dificuldades, por todas as tempestades, por todos os nãos, por todas as portas fechadas. E isso vai nos criando como pessoas resilientes, pessoas fortes. Então, as suas palavras, elas nos enriqueceram, né, Jaque? Muito bom. Nos deixaram muito feliz. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui no nosso programa, de você ter separado um momentinho na sua agenda para estar conversando, para a gente estar se conhecendo, para estar falando com esse público que está nos assistindo, porque eu tenho certeza que, assim como eu, eles vão levar uma reflexão muito positiva do nosso programa hoje. E você, Jaque, você tem alguma palavra de encerramento? Pessoal, gratidão, né, por estar aqui com vocês, pelo convite, né, da minha grande amiga Vanessa, de te conhecer, né, vocês já se conheciam, mas muito prazer estar aqui. E muito importante, né, pessoal? Vai lá no sininho, ative lá. Isso, gente. Se inscreve no programa. Então, ó, tem muita gente assistindo. Vamos se inscrever no programa. Isso mesmo. E se inscreve, compartilhem, porque, vamos lá, é um assunto muito importante, né? A gente não pode deixar. E tem que chegar a várias pessoas. Hoje a gente fala sobre, né? É muito bom falar sobre saúde mental. A gente precisa diariamente, né, falar sobre com os nossos familiares, com os nossos amigos. Então vamos compartilhar para que a gente consiga, né, alcançar o máximo de visualizações e que as pessoas comecem a se observar, né? E perceber qual que é o momento certo de pedir uma ajuda, de pedir um conselho, né? É muito importante. Às vezes a gente se depara com os alunos que sofrem, como a Van, né? Ela falou que às vezes está lá com ansiedade e às vezes a gente parar lá para ouvir já é algo muito importante para eles. Então vamos compartilhar para que esse assunto chegue, né, a várias pessoas. E é isso. Isso. E eu tô vendo aqui que as pessoas estão perguntando do sorteio, então vocês ficaram ligadas. Olha só. Então, como eu prometi para vocês, eu vou passar aqui o contato e vocês vão ligar nesse telefone. Eu vou até ficar de pé para vocês verem como é maravilhoso esse vestido. Eu cheguei e já babei. Então é um vestido de... Olha, gente, o caimento dele, eu não sei fazer propaganda do vestido como elas fazem, né? Tem toda uma técnica, mas o vestido é maravilhoso, é lindo, a seda é maravilhosa. E eu preciso usar mais roupa de seda, porque agora eu fiquei me achando muito chique com essa roupa. Linda. Então eu vou passar o telefone para vocês, que é da Mali Modas. Mali Moda. E aí vocês vão ligar nesse telefone que a pessoa está esperando, certo? E vocês vão ganhar um brinde, um lindo vestido que ela separou para alguém que vai estar ligando aí. Então o telefone é, anota aí para vocês não esquecerem. 980 28 800. Vou falar de novo. 980 28 800. Então liga lá, fala: olha, eu estou assistindo o Vancast.
Teve um pessoal que falou que já ia ligar. Vou colocar e aqui no chat. Eu hein, quero ganhar o brinde, eu quero ganhar esse vestido aí da loja. Então liga rapidinho, que nós vamos estar aqui, ó. Você colocou aí? Vou colocar aqui, A Jaque pessoal, colocou aqui no chat, que às vezes você não anota o telefone de cabeça, às vezes. Mas liga. Mas se você não conseguir, você pode entrar, que ela vai estar com uma promoção essa semana até amanhã. Entra lá, Instagram. Deixa eu olhar aqui para não errar. Instagram, malimoda.borrochique. B-O-H-O chique. C-H-I-C. malimoda.borrochique. Entra lá. Se inscreve no canal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, por favor. Pessoal. Nós também temos a nossa página lá no Instagram, que também é VanaCast. Você pode entrar, vai olhar o nosso logo lá. Se inscreva no nosso canal do YouTube, porque toda a nossa programação nós vamos ter convidados maravilhosos como a Ana. Nós teremos sorteios dos nossos patrocinadores e você não pode perder. E um dos prêmios, eu vou fazer aqui um... Como que fala quando você vai fazer um suspense? Esqueci o nome agora. Mas nós vamos ter uma viagem aí para um casal. Nossa, que coisa boa. Então vocês se preparem. Se prepare. Você que casal aí que está esperando esse momento. Vai dar um spoiler. Isso, a palavra fugiu. Por isso que a gente tem que ter um assistente técnico. Então, um spoiler para você que nós vamos ter aí ao longo dos nossos programas, além de muitos brindes, muitas pessoas maravilhosas vão estar ajudando aí a gente no sorteio. Nós vamos ter aí uma viagem que eu não posso falar, mas vai ser para um casal. Eu tô louca para falar. Eu tô louquinha para falar, mas eu não vou falar para vocês. Então acompanhe, pessoal, não perca. Então, gente, ó, o telefone está lá no chat. Corre pro chat do YouTube, dá uma ligadinha no telefone, fala: olha, eu tô assistindo o programa e eu quero ganhar. E aí depois nós vamos colocar lá no nosso Instagram, VanaCast, quem foi o vencedor, tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Um prazer imenso ter todos vocês, um prazer imenso, falo de novo, de ter a Ana aqui, de ter a Jaque aqui, de ter todo esse apoio. Vocês que nos apoiaram, nós não conseguimos ler todas as mensagens, mas mensagens maravilhosas, depois a gente vai ler com o tempo. A gratidão pelas palavras de incentivo, gratidão por mais um dia. E eu quero dizer para vocês que na próxima segunda-feira, às 20h30, nós estaremos aqui com outro convidado tão fantástico quanto a Ana. Tá bom? Uma boa noite a vocês, gratidão a Deus, gratidão a todos vocês. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau, pessoal.